Boa tarde com Jesus. Mais uma vez, Deus tem nos permitido este companheirismo, podermos louvar, podermos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus. E agora vamos começar com os louvores. Se pudesse, aqueles que podem ficar aqui, mais próximo, vamos fazer um conjunto aqui, os irmãos, as irmãs que podem ficar aqui, vamos fazer um conjunto aqui para ver se a nossa voz fica um pouco forte. Que hoje está pouquinho, né, irmão? Então nós vamos começar a cantar aquele corinho: as minhas mãos estão cheias. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As suas mãos estão cheias das bênçãos do Senhor? Então vamos cantar. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Por isso tudo que eu tocar abençoado será. 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 As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Por isso tudo que eu tocar abençoado será. Tudo que eu falar abençoado será. Tudo que eu falar abençoado será. Tudo que eu falar abençoado será. Glória. Querido Pai Celestial, agradecemos a Ti, ó Deus, por esta graça estendida a nós nesta tarde, Senhor. Tudo entregamos nas Tuas mãos, porque somente o Senhor faz com perfeição as coisas. Com a unção do Senhor, nós teremos uma reunião abençoadíssima, Pai, pois entregamos nas Tuas mãos tudo que será falado, tudo que será, todos os hinos que serão cantados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, tudo que eu falar abençoado será. 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 Agora Jesus convida para com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Jesus convida para com Ele eu viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Jesus convida para com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva,
graça pela semana que passou, Senhor, semana de bênçãos, de encontro, ó Pai, e rogamos ao Senhor que o Senhor continue derramando, Senhor, as bênçãos celestiais sobre o Teu povo, ó Pai, sobre a Tua noiva eleita no Brasil e no mundo. Rogamos a bênção, Senhor Deus, do Senhor sobre este companheirismo, ó Pai. Que o Senhor tome cada um que for falar, cada um que for cantar, que possa ser de benefício para o Teu povo, que pedimos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vamos começar de novo, mais rápido. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem parada. Quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida. Quem não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Senhor Deus, poderoso e eterno, Pai celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos congregarmos em torno da Tua palavra, pelo privilégio que temos, Senhor, de louvar e glorificar o Teu santo nome. Nós pedimos, ó Deus, a Tua presença neste meio, que o Senhor permaneça conosco, que abençoe os trabalhos dessa tarde, que tudo possa edificar a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para alcançar, viver aquilo que ouviremos nesta tarde. Que o Senhor abençoe os hinos, os trabalhos. Nós te pedimos, ó Deus, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Prossigamos caminhando, irmã. Prossigo caminhando com Deus. Eu prossigo caminhando com Deus. Cristo tem tomado minha vida, amém? Cristo tem tomado a sua vida. Você pode glorificar? Glória a Deus, aleluia.
Daniel Neves para estar aqui comigo aqui agora e vamos começar o nosso trabalho. A escritura que iremos ler nesta tarde é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 13 e 14. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 13 e 14. E o irmão Pedro Eusébio estará fazendo a leitura e a oração para nós darmos início ao nosso companheirismo, ao nosso trabalho aqui. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Pai Celestial, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deste, Pai, para adorar a Ti e para estar junto com os Seus. Abençoe a cada um, Senhor, encha cada um com mais do Teu Espírito, Senhor. E abençoe, Pai, que possamos receber cada palavra em nossos corações. Te peço e agradeço muito por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Nós vamos, irmão Daniel vai ler aqui o parágrafo de número 32, e o evangelista irmão José Berto irá trazer um comentário dele. E então nós vamos seguir para o parágrafo 33, na onde teremos algumas participações. Boa tarde com Jesus. Parágrafo 32 da mensagem Tua Casa. Já vi muitos que, já observei isto vindo em minhas reuniões, muitas vezes um velho garoto que tem sido arruaceiro por toda a sua vida sobe ali. Ele cai de joelhos e começa a chorar e levanta e diz: bem, eu tinha uma querida velha mãe. Oh, se ela está no céu nesta noite, eu sei que ela está olhando para baixo e ela está feliz em me ver neste altar. Vem, o que é? Aquela velha mãe orou e creu. Veja, ela se foi há muito tempo atrás, mas aqui estão as suas orações, porque a justiça, veja, tu e a tua casa serão salvos. Deus sabe como agir, ela sabe como fazer, Ele sabe como fazer tudo corretamente. Evangelista irmão José Berto, um comentário sobre esse parágrafo 32. Após o comentário dele, aqueles que têm os destaques, vocês vão preparando os destaques do culto de hoje, dos cultos dessa semana. O irmão Daniel estará levando o microfone até vocês. Irmão Berto. Boa tarde com Jesus. E o profeta fala aqui, fazendo uma comparação, fazendo um paralelo desse jovem aqui, um jovem que era arruaceiro, talvez um menino que dava trabalho. E aí eu vejo nesse quadro aí a mim mesmo. Eu tomei muitos beliscões aqui do irmão Jurandir. O irmão Jurandir, naquela época, eles puxavam a orelha mesmo. E eu, meus irmãos, e entre outros jovens aí da igreja. Só que a oração, ela pode muito, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um pai e de uma mãe nunca é esquecido. Se vocês lerem lá em Apocalipse 5, versículo 8, né, pastor Efraim? Fala lá das taças das orações, e a oração ela tem tanto valor, principalmente a oração de um pai e de uma mãe, ela tem tanto valor que elas são colhidas por Deus em taças de ouro. E elas ficam lá, e na hora certa, no momento certo, talvez você pode, uma mãe, um pai pode pensar, mas eu tenho orado por esse jovem, por essa moça, por esse rapaz, e parece que não muda, né? E um irmão pensa, mas esse meu irmão não muda, meu pai e minha mãe têm orado, têm feito,
as orações. E uma vez o meu pai me disse, ele orando por um de nós, e ele falou: talvez eu não verei o resultado dessa minha oração em vida, mas isso vai derramar na hora certa, no momento certo, e isso vai entrar em cena, vai ajudar a vocês, porque essa oração, ela não é desperdiçada, ela não é em vão. A oração de um justo, de um crente, de um cristão, de uma mãe, principalmente de um pai, ela na hora certa, no momento certo. E o pastor Jonas, pregando numa dessas escolas, ele disse que Deus não atrasa, né? Foi Deus não atrasa e nem está adiantado. É na hora certa. Tudo tem um propósito na nossa vida. E talvez nós precisamos passar por certas experiências. Eu lembro de um encontro de um regional em que foi dito em que é preciso sofrer para compadecer. Talvez Deus tenha um ministério na vida desse jovem, entendeu? Na vida dessa moça, o ministério do louvor. Ela vai tocar em alguma igreja, ela vai ser esposa de um obreiro, vai ser uma cristã, uma mãe, e que Deus vai usar ela para salvar o seu lar, usar este pai para salvar o seu lar e os seus filhos. Então, eu creio que é isso. Mombrana deixa para nós. Deus os abençoe. Amém. Agora vamos para os destaques desses cultos da semana, segunda-feira, terça-feira, aquela poderosa mensagem, quarta-feira, quinta-feira, que foi a mensagem que foi passada hoje de manhã, e até mesmo do encontro. E algum destaque do encontro também pode ser lembrado. Aqueles que tiver, levantem a mão, por favor, para o irmão Daniel saber. Do culto de sexta-feira. Quem tem o Espírito Santo, exala o Espírito Santo. Mais alguém? Sou lá dos irmãos. A vida cristã é pautada em companheirismo cristão, destaque de segunda-feira. A palavra habita, hoje de manhã cedo, na escola. A palavra habita em você, em vós, e a palavra é Deus. Alimente o propósito no seu coração de ficar firme na comunhão. Destaque da pregação de hoje de manhã. Da escola. Se você tem uma circunstância na vida, não deixe ela se tornar Deus, tomando o primeiro lugar. Quando você sofre por Jesus, você se regozija. Pastor Joaquim Gonçalves. Aqui na frente, irmão. No encontro dos pastores, o pastor Joaquim Gonçalves disse: era bom estar com ele, Jesus, mas é muito melhor estar nele e ele em nós. Irmão Sidney. Há uns dias atrás, ouvindo uma pregação do pastor Joaquim Gonçalves, na web rádio, ele falou: se você me segue, você está no caminho certo. E isso me trouxe uma segurança naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nós temos aprendido. E quando Deus recolheu Moisés, ele colocou Josué para dar continuidade na caminhada de Israel para a terra prometida. Quando Deus recolheu o pastor Joaquim Gonçalves, ele colocou o pastor Jonas Pimentel para dar continuidade até nós chegarmos àquele momento do arrebatamento. Amém. Tem a irmã aqui na frente, aqui, ó. Mensagem, a bem-aventurança esquecida. Deus não tem que nos mimar.
Deus nos consola, uma coisa forte que vem de dentro. A igreja, noivo, tem considerar e aprender. Se você ama aquela mulher, casa-se com ela. Mas se não ama, não casa. Mas se você casou, você tem algum desgosto com ela, você fala para ela. Tem mais alguém? Meu destaque é aquele quando o pastor Joaquim falou assim, se tem algum problema que faz você afastar da comunhão, não afaste da comunhão, mas afaste daquele problema por causa da comunhão. Amém. Para o meu encontro agora. Veja com quem que tu anda, veja com quem que tu é. Então, ainda tem que procurar as pessoas certas, o espírito certo, para não pegar o espírito errado. Amém. Então, nós vamos seguir aqui. Eu vou ler o parágrafo 33 e o irmão Daniel vai prosseguir aqui com o nosso roteiro. Mas vamos ouvir um hino antes. Irmã Isabela Neres. Irmã Isabela Neres. Guia-me sempre. Vamos ouvir esse hino primeiro. E aí, depois desse hino, eu vou ler aqui esse parágrafo 33. Irmão Daniel, fala sobre esses papelzinhos aqui que os irmãos estão vendo aqui. O que é esses bilhetinhos? Tem mais algum para pegar? Que é isso aqui? Bem, como esse é o último companheirismo deste ano, e o parágrafo 33 fala exatamente do poder de Deus em nós, nós vamos falar exatamente de Deus operando na nossa vida, através de vitórias, conquistas, livramentos, realmente vencendo o maligno. Então nós distribuímos alguns papeizinhos para a mocidade, alguns irmãos, que escreveram testemunhos de vitória, de livramento, e nós vamos ler alguns desses papeizinhos. Não sei se vai dar tempo para ler todos, e não tem mais nenhum para pegar, né? Se mais alguém tiver interesse em escrever um testemunho, pode escrever e mandar para a gente, que se der tempo nós lemos. Agora vamos com o hino Guia-me sempre, irmã Isabela Neres. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te ouvir.
posso cantar na escuridão. Guia meus passos. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Deus continua te abençoando, irmã Isabela Neres. O profeta fala no parágrafo 33, seguindo com a mensagem à tua casa. Nós lemos o 32, o irmão José Berto comentou, agora o 33. Como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Você tem poder suficiente em você para construir um mundo e sair e viver nele. Mas, naturalmente, aquele poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você, vem? Então, essa lei detém essa fé para uma certa coisa. Agora, nós lemos a Escritura, o apóstolo João, falando para os jovens: jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. No versículo 14 ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e já a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. A palavra de Deus, esse pontinho de Deus em você. Esse foi um dos anos mais difíceis, né, pastor Jonas? Mais difícil, em todos os sentidos. Foi um ano mais difícil, que eu tenho 42 anos, eu não lembro dessa luta que não somente a igreja, mas em geral o mundo todo passou. Mas podemos dizer Ebenezer, por causa deste pontinho de Deus em cada um de nós. Por isso que nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Deus tem nos dado vitória, irmãos. Agora, eu chamo a atenção para o que João falou: jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes. Não é que vocês vão vencer. Só de você estar aqui é um sinal que você venceu. Só de você ligar a internet e ouvir o culto é um sinal de vitória. Porque este maligno, ele vem de várias formas. Este maligno, ele tem espíritos sedutores, ele trabalha de várias formas, de várias maneiras. Mas só que este pontinho de Deus em seu coração te protege, te dá um discernimento espiritual. Agora o irmão Brana diz: nós poderíamos construir um mundo e sair e viver nele. Este mundo não é somente um planeta que podemos construir pela palavra e viver nele, mas este mundo, você vive nele em seu serviço.
Você vive em outro mundo, em outra atmosfera, em outro ambiente. Você cria uma atmosfera em volta de você que é um outro mundo. Irmãs, irmãos, em serviços, em casa. Quando o lar não é um lar, todos são cristãos. Aquele cristão que mora ali, seja a moça, seja o rapaz, seja a mãe, seja o pai, ele tem que viver em outro mundo. Principalmente agora nesses finais de ano, né? Tantas festas. Precisa-se de criar este novo mundo. Um ambiente separado, é uma atmosfera santa. Mas, irmão Daniel, vamos para esses testemunhos, testemunhos de vitória. Eu passei por isso nesse ano, mas eu venci. Eu sofri isso, mas eu venci. O nosso lema é fé para vencer. Então os nossos testemunhos é de vitória. Isso vai elevar a sua fé. Você que está aqui, você pela internet, isso eleva a sua fé. Porque Pedro disse que as lutas que nós passamos, há outros irmãos também passando a mesma luta que nós passamos. O mesmo tipo de luta que você sofre, a outra moça cristã, lá no outro estado está passando. A sua vitória dá força para ela continuar e vencer também. Então vamos lá, irmão Daniel. Aqui o irmão Brana fala, se você tem uma pequena parte de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Mas esse poder é controlado pela fé. Eu creio que esse é um dos parágrafos mais bonitos desta mensagem. Aí eu pergunto, como está a tua fé? Quão grande você crê em Deus? De que forma você crê em Deus para Deus poder fazer milagres na sua vida? Primeiro testemunho. Meu irmão precisava de fazer uma cirurgia e num culto de oração intercedi por ele e graças a Deus deu tudo certo. Isso foi uma vitória para toda a nossa família. Tenho certeza que Deus honrou essa oração. Sim, com certeza Deus honrou essa oração. Mas um irmão fala, a maior bênção que recebi este ano foi ter permanecido ao lado deste ministério. Realmente não há coisa mais importante. Nós realmente fomos provados esse ano e creio que cada um daqui que está aqui presente saiu vitorioso. Mas um irmão fala, pela graça de Deus, Deus me ajudou a conquistar minha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Nós vemos que essa gratidão é muito variável, cada um realmente às vezes tem um problema muito grande e outro, às vezes, que é uma conquista bem pequena. Mas Deus pode fazer todas as coisas. Aqui um outro testemunho, retratando a pandemia que nós tivemos do ano passado para esse ano. Na madrugada do dia 2 de agosto de 2021, a madrugada que o nosso pastor faleceu, eu passei um bocado de mal. Eu estava possivelmente com Covid-19. Acordei com febre e muita fraqueza, a ponto de não conseguir ficar de pé por muito tempo. Mas mesmo estando assim, fui para o sepultamento do nosso pastor Joaquim Gonçalves, onde fiquei de pé por mais de 1h30, tendo sumido a fraqueza e a febre. Cheguei ao cemitério com fraqueza e febre, mas saí de lá completamente curado. Creio que realmente isso demonstra o quanto que o nosso espírito do nosso pastor foi abençoado. Foi um ministério como nunca ninguém viu. E dando prosseguimento agora, eu peço para o irmão Everton, ele vai dar uma pequena participação aqui na mensagem Tua Casa. Boa tarde, com Jesus, a todos os irmãos presentes, os irmãos pela internet. Eu gostaria de voltar rapidamente no 32 e depois entrar no 33, se for possível, porque no final aqui do 32, o profeta diz, Deus sabe, ele fala da mãe que não viu a conversão do seu filho, mas que a oração dela foi respondida. E ele diz, Deus sabe como agir, Ele sabe como fazer.
ele sabe como fazer tudo corretamente. Eu me lembrei de uma das temporadas para trás, o irmão Daniel estava trabalhando na comissão, e tinha um outro irmão lá que já casado, pai de um casal de filhos. E aí eu perguntei para esse irmão sobre o filho dele, porque eu não estava vendo mais ele, esse jovem, na igreja. E aí ele me disse que o filho dele estava afastado e estava, vamos dizer assim, como que prosperando lá fora, né, naquele primeiro momento. E aí ele me disse, e eu achei muito sábio da parte dele, ele disse que ele sempre orava com a esposa dele, pelo filho dele, para que ele voltasse. E ele disse que sempre conversava com a esposa dele, meio que advertindo ela, ou talvez prevendo que quando Deus começasse a responder a oração, começasse a pesar a mão sobre o filho dele, para ele trazer. Isso não é obrigado que seja assim com todos, mas isso é uma das maneiras de Deus trabalhar. E ele falou que sempre conversava com a esposa dele para quando Deus começasse a intervir, a trazer aquele jovem de fora novamente, para ele e a esposa dele não entrar no meio. Que às vezes Deus começa a apertar, colocar um problema, uma dificuldade, e aí os pais, pelo amor filho, pelo amor terreno, pelo cuidado de pais, ele entra na frente e não deixa Deus trabalhar, responder aquela oração. Nós já ouvimos diversas vezes o pastor Joaquim falando que às vezes o pai mata pelo filho, mas no entanto mata o filho com algumas atitudes, algumas ações. Agora, é claro que não é fácil, né, para um pai, uma mãe ver um filho numa situação difícil, passando por problemas. Agora, como suportar esse aperto, essa dificuldade que vem sobre um filho, ou às vezes um jovem vendo algo semelhante com o pai? Porque aí no parágrafo 33, o profeta diz: se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Só com esse poder de Deus mesmo, para um pai suportar, ver o filho naquela condição e manter a fé no coração de que, apesar de estar tudo ao contrário, tudo indo assim como que num paradoxo, o pai orando e pedindo que Deus ajude o filho e as coisas só piorando, só com Deus mesmo, tendo esse pontinho de Deus em si, essa fé suficiente para manter crendo e esperando na resposta de Deus. É isso. Muito obrigado, irmão Everton. Eu gostaria de completar o que o irmão Everton falou, aqui na mensagem Hebreus capítulo 4, que o irmão Brana fala: se você ver algo errado, você orará por isso. Deus tenha misericórdia. E se você vê um problema, em vez de sair e ir tagarelar e piorar a coisa, você tentará chegar até a pessoa e consertará isso e cortará aquilo rapidamente. Esse é o Espírito de Deus em você. A saída para todos os problemas do cristão é a oração, é interceder para Deus. Também peço que o irmão Antônio Diego já venha se preparar aqui para dar a sua participação. E eu vou ler mais alguns testemunhos. Deus me livrou de não cair nas garras do inimigo, para não se desviar à vontade e verdade de Deus. Creio que não há um testemunho maior do que este. Nunca na vida tive amizades, e com o tempo fui conquistando, e Deus abençoou as pessoas certas, rapazes e moças com novas amizades. Creio que todos na mensagem. Irmão Antônio, pode se aproximar aqui, dar a sua participação. Boa tarde aos irmãos presentes que estão pela internet. Então, aqui no parágrafo 33, mas naturalmente
aquele poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. Veem? Então, essa lei detém essa fé para uma certa coisa. Então aqui, irmãos, a gente vê que se nós tivéssemos esse poder em mão, cada um de nós, como o pastor Efraim falou, que construiríamos um mundo e dentro deste próprio mundo. Mas a fé, ela é controlada, Deus a controla, para que, se você pegar essa fé, ela serve tanto para a coisa correta, como para a coisa, se você quiser fazer algo de errado com pessoas também. Se você pegar os espíritas, o irmão Brando fala muito bem que aquilo que eles fazem, quando ele estava na reunião, aquela tempestade que ele fez, que os demônios ali fazendo, aquilo o irmão Brando falou que é uma fé, só que é a fé errada. Então, assim, se você tiver um controle sobre a sua fé, você pode, se você não tiver um controle sobre a sua fé, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Então, tanto você pode usar ela para ser um verdadeiro cristão, ser exemplo de vida, de jovem, moça, rapaz, como também aquilo que o irmão Brando falou, que eles estavam fazendo aquelas mesas, aquelas cadeiras levantares ali. Então, aquilo é uma fé deles naquilo lá. Porque aquilo é controlado pela fé. Então, se você pode muito bem usar ela para a coisa correta, como para a coisa errada também. Então, Deus faz com que a gente tenha esse controle, para que não a gente venha a fazer destruição, a fazer coisas que não convém conforme a vontade de Deus. Então, Deus coloca essa fé para a gente viver a sua palavra e fazer a vontade dele. Mas, independente das coisas que você venha fazer, Deus está ali controlando você para que você venha a fazer sempre a vontade dele. Mas a fé, se não controlarmos, a gente vem a cair em coisas que não devemos praticar. Mas Deus abençoe, é isso aí. O profeta, ele nos fala que nós temos poder. Na mensagem sempre presente Água da Rocha, ele fala nesse mesmo assunto aqui, que a igreja tem poder, a igreja tem poder para criar um outro mundo e morar nele. Só que não tem a fé que necessita para isso. Por quê? Deus deu ao profeta poder e fé. Deus confiava no irmão Brana tal poder que ele confiou vidas na mão dele, como aquele casal. Eles estão em tuas mãos. Ele tinha o poder e ele tinha a fé para ou perdoar ou então exterminar eles. Mas Deus está nos preparando para esse nível. Por isso que tem o quíntuplo de Efésios, para levar a igreja para essa perfeição, para que Deus possa confiar nela esse poder de tal ponto que Ele pode entregar vidas na mão da igreja. O irmão Branda foi o nosso exemplo. O pastor Joaquim certa vez pregou que ele teve a pedra de coroa. Ele teve este poder e esta fé para movê-lo. Agora nós temos em porções. E com esta porção, nós vencemos. Paulo diz que é de fé em fé e de glória em glória. Cada culto que nós viemos à igreja, ouvimos a mensagem, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está multiplicando, está nos dando fé, está nos dando amor. Porque o irmão Brana diz que a fé e o amor são irmãos gêmeos.
Você não pode ter este poder sem amor. Precisa-se de amor. Então Deus tem que trabalhar conosco para Ele poder confiar, nós exercermos este poder e essa fé. Temos que estar nessa perfeição. Para isso Ele enviou o quíntuplo de Efésios, para aperfeiçoar, para trabalhar com a igreja, para chegar a este nível que o irmão Brana chegou, porque ele foi o nosso exemplo. Agora, a irmã está ali esperando, a irmã Maria Martins, apacenta as minhas ovelhas. E eis que disse Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, já te disse que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Assim dizia o Senhor. Falava a Simão Pedro, o pescador. Pedro, se tu me amas com amor verdadeiro, Pedro, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, cumpras o teu ministério, levando ao mundo a calma, apacenta as minhas ovelhas, ó ganhadores de almas. O Senhor, prevendo os perigos que salientar, sabia que seus obreiros iam lutar. Sois a luz do mundo, assim Jesus dizia. Eis que eu estou convosco todos os dias. E por causa do meu nome sereis até odiados, assim dizia o Senhor para os seus comissionados. Como ovelha no meio de lobos, ao mundo sereis enviados, mas com o poder do alto estareis credenciados. Cumpras o teu ministério, levando ao mundo a calma, apacenta as minhas ovelhas, ó ganhadores de almas, apacenta as minhas ovelhas, ó ganhadores de almas. Graças a Deus. Deus continua abençoando a irmã Maria Martins. Eu tenho aqui 2 gratidão e praticamente é o mesmo sentido.
Sem dúvida, minha maior vitória esse ano foi Deus ter me conservado no ministério verdadeiro e vindicado. Essa gratidão não é somente sua quem escreveu, mas é de todos aqueles que permaneceram aqui, que permaneceram firmes, que foram predestinados para permanecer. Muitos são predestinados para ir, mas outros também são predestinados para ficar. E nós fomos aqueles que foram predestinados para ficar. Sou grato a Deus por estar aqui e ter um pastor firme e simples, que segue os ensinamentos do profeta. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aqui quero testificar do grande e maior milagre em minha vida. O permanecer aqui. Esta é a grande vitória deste ano de 2021. Exatamente, irmão. Uma das maiores vitórias deste ano foi permanecer com toda luta que tivemos. O Covid do lado natural, mas tem também o lado espiritual, seguiu a coisa espiritual. No natural, muitos morreram, mas só que no natural, como o irmão Brana cantou aquele hino, Doce Carruagem, o diabo não podia matar a alma, somente o corpo. O Covid levou muitos e muitos irmãos para a presença de Deus. Mas o espiritual não. O espiritual, ele mata a alma. E da mesma forma que o natural teve mutações, o espiritual também tem. Um abismo chama outro abismo. Começa com a coisa e a coisa vai só piorando. Um abismo chamando outro abismo. E chega ao ponto, como ouvimos a pregação do pastor Cleomar Borges, ao ponto que chega uma condição que não podemos nem mesmo orar. Tem que só encomendar a Deus e deixar. Agora, mas graças a Deus, nós permanecemos. Não porque merecemos, mas foi esse pontinho de Deus em nós, que nos deu esta vitória de estar ao lado do ministério verdadeiro, do ministério vindicado por Deus. Irmão Daniel, com o senhor. Irmão Adil já pode vindo se preparar. E, sem dúvida, esse livramento espiritual foi a maior conquista que qualquer um aqui pôde receber, mais do que qualquer cura física. E, irmão Brana, aqui na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, no parágrafo 126, o irmão Brana fala: qualquer pessoa que realmente deseja encontrar Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não podem viver. Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade, você irá às coisas certas. Isso não é algo natural, é Deus que guia o cristão ao lugar certo. Você se firmará pela coisa certa e você fará a coisa correta. Você pensará a coisa certa, você viverá a coisa correta. Isso é da nossa natureza. Nós somos guiados por Deus para fazer a coisa certa. A irmã Brana cita os exemplos. Se você é um pato, você gosta de água. Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Todos nós aqui gostamos de Cristo. Se você é um demônio, você gosta das coisas do demônio. Se você é um falcão, você come coisas mortas. Se você é um porco, você comerá esterco. Onde está você hoje? Nós estamos na casa de Deus. Certo, você clama estar aqui em cima comendo coisas do Senhor, então desce e se agarra com o diabo. Há algo errado nisso. Pare de ouvir a estes espíritos. Eles são demônios. Não importa se você tem que ficar sozinho. Às vezes é necessário nós ficarmos sozinhos.
como já foi falado em alguns companheirismos passados. É da natureza humana desejar fazer parte de um grupo, mas nós que somos cristãos, sempre há algo faltando, aquilo apenas alimenta o carnal, nosso espírito não se satisfaz com as coisas do mundo, e às vezes é só nos isolando, ficando sós com Deus, é que nós podemos perceber isso. Homens e mulheres que nunca significaram nada aproximadamente, têm sido homens e mulheres os quais permaneceram sozinhos com Deus. É necessário ter um tempo sozinho com Deus, é lendo, é orando, é pedindo a Deus que nos guie para que nós possamos continuar firmes, aumentando a nossa fé e assim termos conquistas, vitórias, livramentos neste mundo. Irmão Adil Spedini, com a tua participação. Uma boa tarde com Jesus, irmãos. Eu faço de um desses testemunhos o meu também, que o maior privilégio e gratidão que tenho, creio que todos também, né, é ter permanecido ao lado desse ministério, não porque somos melhores do que ninguém. Às vezes o inimigo, quando ele não te puxa, ele te empurra. E às vezes ele fala que nós estamos aqui porque nós merecemos, porque somos dignos. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Quando vemos um querido e se ir, a gente pensa assim: oh Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou melhor do que ele, e eu estou aqui pela a tua misericórdia. E no parágrafo 33 da mensagem A Tua Casa, o profeta fala que Deus não tem um ponto fraco. Nós temos na nossa carne um ponto fraco, e o inimigo ele explora esse ponto. E até o profeta fala que ele tem o direito de te esmurrar naquele seu ponto fraco. Mas esse pontinho de vida eterna, de poder de Deus, no qual não tem um ponto fraco, está em nós. E se nós dermos lugar ao homem interior, esse ponto invencível de Deus, ele poderá vencer qualquer circunstância em nossas vidas. O pastor Efraim estava falando que nós temos poder e muitas vezes não conseguimos operar esse poder. Eu lembrei dos discípulos, o profeta até fala, quando aquele rapaz chegou convulsionando ali para os discípulos e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E eles questionaram o Senhor, e o profeta disse que eles tinham um potencial para expulsar aquele demônio, tinham poder, mas eles não conseguiram expressar, dinamizar aquele poder. E se tão somente pudéssemos, eu creio que, como o pastor disse, o Senhor disse, nós estamos no processo, Deus está nos capacitando para exercer a palavra falada, exercer toda a plenitude do poder de Deus. Tem uma mensagem que o irmão Brana diz que quando chegarmos no céu, nós vamos conhecer todos os eleitos, desde de Adão até agora. Por que vamos conhecer eles? Porque o infinito de Deus vai estar em nós. A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus estará em nós. Então, mesmo que a gente viveu aqui 70, 80 anos, nós vamos ver o irmão lá da época de Lutero, de Wesley, porque o infinito de Deus vai estar conosco. E é isso. Eu creio que a gente está a caminho de exercer esse poder. Amém. Exatamente, irmão. Eu lembrei que agora que o irmão Brana fala, quem que falou para o apóstolo Pedro, lá no Monte da Transfiguração, que aquele era Moisés e Elias?
porque ele não conheceu eles. Elias subiu na carruagem de fogo. Moisés morreu há quantos 1000 anos atrás e depois ressuscitou e subiu também. Mas quem que falou? O irmão Brana diz porque no Monte da Transfiguração, naquele momento, ele entrou na eternidade. Os céus e a terra se fundiram ali. E como ele entrou naquela atmosfera da eternidade, é igual quem parte e chega na sexta dimensão. Você entrou no período da eternidade. Você vai conhecer todo mundo ali, das eras. Então, quando Pedro entrou com João e Tiago, naquele período da eternidade, quando eles viram Moisés e Elias, eles souberam que aquele era Elias e aquele outro era Moisés. Não precisou de Jesus apresentar para eles, aqui Moisés e Elias, não, porque eles entraram naquela atmosfera da eternidade. Então, o irmão Brano explica que quando chegarmos lá, estaremos nessa eternidade. Nós conheceremos todos os irmãos, em uma fração de segundo vamos saber quem é todos. Chegar Adão, você vai saber quem é Adão, quem é Eva, sem precisar de ser apresentado, você vai conhecer todos os irmãos das eras. Porque não estaremos limitados a esta carne humana, a esses 5 sentidos, mas estaremos num corpo celestial, glorificado, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós convidamos a irmã Eudilene Silva para cantar o hino Firmeza. Irmão Daniel, lê mais esses 2 testemunhos aqui enquanto a irmã se prepara. No início de agosto, minha avó ficou muito ruim com suspeita de Covid. Ela ficou muito doente e tiveram que levá-la para a UTI. Depois que ficamos sabendo, fomos dormir preocupados. Oramos muito em busca da resposta de Deus sobre sua cura. De manhã, bem cedo, quando minha tia ouvia a web rádio, na voz do profeta, na mensagem desde então, dizia algo assim: você, senhora, que está doente, sim, a senhora já foi curada. Minha tia se levantou rapidamente, dando glórias a Deus e acordando todos. Realmente Deus tem sido a nossa fortaleza. Existem realmente inúmeros testemunhos de como, às vezes, um programa de rádio parece que foi feito para um irmão específico, naquele momento específico, e realmente Deus mostrando a preocupação com cada um de nós. Até cura. Quantos aqui, que estão aqui, que já foram curados, ouvindo a voz do irmão Brana? Uma mensagem. Vários. Porque Deus opera através daquelas orações, irmãos. A unção que o profeta pregou, aquela mensagem, seja qual for a mensagem que a gente estiver escutando, aquela unção é viva. E quando escutamos com reverência os mesmos sinais, as mesmas maravilhas que Deus operou naquele culto, Ele opera novamente. Muitos irmãos, eu também sou uma testemunha que já recebi cura, ouvindo pregações do profeta. Eu trabalhava, eu escutava muito, eu tinha a opção de escutar as pregações do irmão Brana e eu ficava escutando, e ali recebia bênção o dia todo. Era curas, maravilhas que Deus operava. E é lamentável a gente pensar de muitos que estão deixando o profeta. Muitos que poderiam crer e não crer, foram predestinados para não crer. Mas graças a Deus, nós fomos predestinados, pré-ordenados por Deus para pertencer a esta mensagem. Que o anjo falou para o profeta: a tua mensagem, William Brana, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda.
Tem 56 anos que nosso profeta partiu, mas ouvimos o testemunho, a mensagem ainda cura. 56 anos que ele foi, mas a mensagem ainda continua salvando. A mensagem continua colocando ordem na igreja, a mensagem continua transformando vidas, a mensagem continua abençoando, porque a mensagem ela é Deus, irmão. A mensagem é a revelação desta Bíblia. Irmão, o outro testemunho? Só antes de ler, além de curas divinas, o programa de rádio às vezes também serve para dar aquela resposta que a gente está procurando em momentos de angústia. Meu pai sempre conta a história que ele era católico, só que ele sabia que aquilo não era de Deus, e então ele saiu e estava procurando a palavra de Deus. E ele visitou diversas denominações, mas também aquilo não o satisfazia. E quando ele ligou o rádio, pela primeira vez que ele ouviu as primeiras palavras do pastor Joaquim Gonçalves falando: você que está ouvindo esta voz pela primeira vez, aquilo, e começou a pregar, aquilo foi o que o meu pai estava procurando para aquele momento. Alguns anos de angústia, procurando a palavra de Deus, e exatamente no momento que ele mais precisava, ele ligou o rádio e Deus, através do pastor Joaquim Gonçalves, falou exatamente aquilo que ele estava procurando, e graças a Deus está firme aqui até hoje. Mais um testemunho. No início do ano, alguns amigos meus contraíram Covid, e eu tinha contato com eles quase todos os dias. Porém, após um feriado, eu viajei e fiquei sabendo que eles estavam com o vírus. E acredito que foi Deus que me livrou, pois a viagem foi de última hora. E, não fala, mas não contraiu o vírus, né? Não teve nenhum sintomas. Realmente Deus livrou ele nesse caso. Realmente o que nós temos mais aqui irmãos que foram livrados dessa epidemia global, né? Nessa pandemia. Realmente Deus operando na vida de cada um. A irmã Eudilene Silva, cantando seu hino, Firmeza. Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Clarim soar, irei com ele
Senhor. Deus te abençoe, irmão Eudilene Silva. Eu peço que o estúdio já prepare o flash para logo após o irmão Fabrício Ramos falar, nós vamos rodar. Irmão Fabrício. Boa tarde com Jesus, irmãos. Deus os abençoe cada vez mais. Falando de atmosfera, eu gosto muito de ver sobre os planetas. E ali naqueles documentários eles vão falando de cada um, mostrando a particularidade de cada um, a atmosfera de cada um, o clima de cada um. Começa com Mercúrio e vai até Plutão, o qual ainda eles têm uma polêmica se é ou não, se considera ou não. Mas nenhum deles possui uma atmosfera como da Terra, que dá vida, que preserva a vida, clima habitável. Eu quero ler aqui, na carta do apóstolo Santiago, capítulo 15, capítulo 5, verso 15. Ele diz, a oração da fé salvará o doente, a oração da fé, e o Senhor o levantará. Então a gente leva o pensamento àquele doente que está numa cama, morrendo assim, com a enfermidade grave. Mas o doente espiritualmente, doente acometido de uma incredulidade, acometido de uma cegueira. E como nós vimos aqui no parágrafo 32 e 33 da mensagem, aquela mãe com aquele pouquinho de Deus, o profeta diz que cansou de ver filhos virem após a partida daquela mãe, daquele pai, mas porque ela viveu em um mundo diferente, através da fé, da revelação que Deus havia dado a ela, ela criou um mundo e os colocou lá dentro. E mais tarde, aquela atmosfera, aquela força gravitacional da fé da sua mãe, os trouxe, os atraiu. E cada filho e filha que está neste lugar hoje, pelo mundo, na mensagem, são resultados da oração de seus pais. Eles foram atraídos pela força gravitacional desta fé revelada. Elas criaram um mundo, elas sofreram e sofrem, para que então você possa ter condições de crescer numa terra fértil. E você tem crescido, esses jovens têm crescido nessa terra fértil. A oração daquele pai, daquela mãe, muitas vezes levantou filhos das drogas, levanta filhos de vícios, tira eles daquela atmosfera, daquele clima maligno e os leva a uma atmosfera, a um mundo em que Cristo pode atuar. Veja, no Monte da Transfiguração, houve uma difusão da atmosfera celestial com a terra. E nós vivemos a cada dia, a cada hora, sobre esta dimensão, sobre esta influência do astro-rei, que é Jesus Cristo. Este sol que nos rege, que nos dá vida, que nos dá condição de caminhar, que nos dá condição de vencer. Era isso que o apóstolo João estava falando quando o pastor Efraim leu aqui. Ele disse, jovens, sois fortes e já tu tendes vencido. Ou seja, vocês estão vivendo sob uma atmosfera na qual Satanás não pode vos pôr as mãos dele. Vocês vivem sob uma oração de uma mãe cristã, de um pai cristão, criando uma auréola protetora, como o pastor Joaquim Gonçalves já deu muitas vezes testemunhos de muitas vezes ser livre da morte, porque havia uma mãe que vivia em um mundo, em uma atmosfera diferente. Para terminar aqui, o profeta na mensagem Companheirismo, no parágrafo 49, ele diz, mas Deus é infinito, portanto,
Deus pode falar uma vez e sua decisão é perfeita e ela nunca pode mudar. Esta é a razão. Aí ele diz: minha fé está edificada em nada menos que no sangue e na justiça de Jesus. Quando tudo ao redor, veja, atmosfera, clima pesado ao redor, notícias ruins e coisas, quando tudo ao redor de minha alma se dissipar, então Ele é toda a minha esperança e apoio, pois em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Nesse sol da justiça, todos os outros terrenos são areias movediças. Vocês são bem-aventurados, viu? Deus os abençoe e continue nesta atmosfera na qual Deus os tem colocado. Amém. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a cada pessoa desde antes da fundação do mundo. Ele conhece o seu princípio, o dia do seu nascimento. Ele conhece o seu fim e o seu destino eterno. É pela onisciência de Deus que Ele opera a predestinação. Porque Ele conhece, Ele sabe, desde antes da fundação do mundo, quais seriam aqueles que creriam e aqueles que não creriam. Mas nós queremos, mais uma vez, salientar isto. De todos os modos, a mão de Deus está operando em ajuda. Eu tenho um recorte de um jornal que fala da despedida do Edivaldo, que faleceu no ano de 82, dia 12/3/82, o jornal falou da sua morte no dia anterior. Nesse caso foi dia 11 de março de 1982. Mas veja o que Edivaldo, saudosa memória para sua família, deixou escrito: pedi a Deus forças para realizar conquistas. Recebi fraquezas para obedecer. Pedi saúde para fazer coisas maiores. Recebi doenças para fazer coisas melhores. Pedi riquezas para ser feliz. Recebi pobreza para ser sábio. Pedi poder para granjear o louvor dos homens. Recebi debilidade para sentir necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para desfrutar a vida. Recebi a vida para desfrutar de todas as coisas. Nada do que pedi alcancei, e contudo minha oração foi respondida. Felicidades, Edivaldo. Então isso foi encontrado no seu caderno de colegial que era. Mas, contudo, minha oração foi respondida. Pelo que notamos, e pela razão, Edivaldo não foi respondido em nenhuma de suas súplicas. Mas ele finaliza o recado dizendo: contudo, minha oração foi respondida. Ele descansou. O que ele deixou escrito demonstra que sua alma confiava em Deus. E que ele tomava tudo como resposta de Deus, como ajuda de Deus. Agora aqui nós encontramos um lugar próprio para o que São Paulo diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
E nesse espaço ainda cabe isto: em tudo dai graças. Ora, veja só, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Depende muito da maneira que nós encaramos a Deus. Se nós conhecemos que Ele é de fato onisciente, onipresente, onipotente, se nós conhecemos que é muito melhor estarmos sob seus desígnios, se nós reconhecemos que é um privilégio termos os nossos passos ordenados por Ele, então encontramos que em todas as coisas somos ajudados. Quer seja o resultado negativo ou positivo, quer aquilo aconteça conforme desejávamos ou não, de todos os modos, Deus, pela sua onisciência, está ajudando os seus filhos. Quem sabe você está gemendo nesta hora. Quem sabe você está lutando como Samuel estava lutando com o povo de Deus, contra os filisteus. Mas se você encara a Deus por esse prisma, como Ele é, e se sujeita à sua soberania, então você dirá: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se é que de fato fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se creres em Cristo de coração, em qualquer resposta, a paz e o gozo vos alcançarão. E muito em seus efeitos. Só fazendo um resumo de um testemunho, que a irmã fala que ela e seu irmão, quando eram bebês, estavam doentes à beira da morte, e através disso a mãe dela acabou, por indicação, levando ao Tabernáculo da Fé, na Avenida Goiás, e eles foram curados, e por causa disso, graças a Deus, eles conheceram a mensagem e estão firmes até hoje. Irmão Marcos André, oração de encerramento. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas neste ano e em todos os anos, este companheirismo aqui, tão abençoado. Se eu possa continuar, Senhor, nos mantendo, Senhor, nesta palavra tão gloriosa, que pela Tua graça, Senhor, e misericórdia, estamos aqui. Te pedimos para abençoar o culto da noite também, abençoar o lanche que também será servido, e que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, a seguir em frente para chegarmos, Senhor, ao nosso objetivo principal, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós todos te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor faça a Tua perfeita vontade sobre tudo. No nome do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós teremos o lanche saindo pela porta 9 e após o lanche, venha para o santuário em preparação para o culto da noite, sem companheirismo lá embaixo. Deus vos abençoe.